começando do jeitinho que a gente gosta. Galo e Cruzeiro venceram ontem. O Galo, uma virada fantástica. Inclusive, Vargas fez o gol decisivo nos acréscimos do Galo, porque o Grêmio não jogava em casa desde abril por conta das chuvas em Porto Alegre. E no primeiro tempo, o Grêmio saiu 2-0. O que deu errado no primeiro tempo do Atlético? O Galo jogou boa parte do primeiro tempo com um homem a mais, né? É isso. Do Gustavo Martins. Todo mundo achou que o Atlético ia sobrar na primeira etapa e o Grêmio é que construiu, né, a sua vantagem, né? Foi um jogo em que o Grêmio... o Renato tomou uma decisão que pra mim complicou muito o jogo do Galo. Quando ele perde o zagueiro, ele não põe um zagueiro pra recompor. O Grêmio já tinha iniciado bem 11 contra 11, né? Ele mantém o time que tava jogando, recua o Vidiaçante e continua tendo seus jogadores criativos à frente. Soteldo, Cristaldo. E o Atlético não só não consegue entrar na defesa do Grêmio, mesmo com o homem a mais, a gente tá vendo o lance da expulsão, então a gente achou até exagerado, porque estava distante do gol. O fato é que o Davidson foi muito esperto na jogada, né? Ele vai, faz a pressão, depois vibra muito. E aí, com o homem a mais, o Galo tentou encurralar o Grêmio, mas não conseguiu criar chances de gol e ainda sofreu quando o Grêmio tinha seus homens mais criativos com a bola. Gol de bola parada, bobeira defensiva, não pode deixar essa casquinha no primeiro pau, porque quando chega no segundo pau já é tarde demais para marcar. E o Soteldo bagunçando o Saravia ali nessa jogada. O Saravia conseguiu marcar bem o Soteldo, né? Na semana que ele teve que marcar Lucas Moura e depois o Soteldo. Mas eu acho que o Atlético não só não conseguiu neutralizar as peças boas ofensivas que o Grêmio tinha, como parou na barreira do Grêmio. E algo aconteceu no vestiário, porque saindo 2-0 no placar... História, meu camarada. Mudou. Tem dia que até é difícil explicar como é que terminou assim. Se começou assim, vai Grêmio! Se complicou demais, Complicado mesmo. Tanto que o segundo tempo já começou com substituição para ver se a coisa dava uma melhorada. Vargas e Palácios vão entrar agora nesse segundo tempo. E o Palácios já chegou arriscando, porque o recado já tinha sido dado no vestiário. Tínhamos que marcar um gol para voltar pro jogo. Só que não tava rolando. O Galo até tava chegando na área, mas nada de gol. O lance que começou a mudar a história foi numa batida curta de escanteio. Palácios foi derrubado na área e o Scarpa marcou para tentar começar a mudar essa história. Vai, Galo! Sem comemorar com a bola debaixo do braço, porque o placar ainda era bem desfavorável. E continuou assim, mesmo com o Cadu e o Rubens entrando, com o Arana chutando de fora da área, aos 42, mais uma mexida para apostar nos 1,85 m de Allan Kardec na bola aérea. A altura que o João Pedro tentou alcançar com o braço numa disputa com o Kardec. Pênalti pro Atlético nos acréscimos. Dessa vez, Palácios na bola para virar de ponta cabeça a história dessa manhã de domingo em Porto Alegre. E o jogo tá empatado com 2 pênaltis, o Galo vai buscar. Aos 47 do segundo tempo, vai vendo, um empate depois de ter tomado 2-0 com 1 a mais. Só faltava uma coisa para melhorar de vez pros atleticanos. Eduardo Vargas no último instante vira o jogo pro Atlético em Porto Alegre. Era muito importante ganhar hoje. Era muito importante ganhar hoje. Precisávamos dos 3 pontos. E necessitávamos 3 pontos. Aí dá pra entender, né? De onde saiu tanta euforia. É realmente uma virada fantástica e com a força do banco de reservas, né? Palácios, Vargas, teve o Kardec também. Kardec também reaparecendo. Pra mim, a notícia mais curiosa e interessante, né, desse jogo, né? O Kardec estava praticamente escanteado, quase foi pro Cuiabá. E ali naquele momento do jogo, se o Galo não foi brilhante, conseguiu criar com as mexidas um ambiente de pressão para pressionar e apertar o Grêmio no final. E aí você tem um centroavante como o Kardec, um cara mais de área, acabou sendo determinante para o time construir o pênalti do segundo gol e a jogada. Ele faz o pivô, ele serve o Arana de calcanhar. Então acabou sendo merecida a vitória do Atlético, muito pelo volume no final do jogo e uma vitória preciosa para subir no Brasileiro também, né? Precioso é você, Henrique Fernandes. Muito obrigado. Valeu, meu camaradinho. Você tava com saudade. A gente vai... Quero falar agora sobre o Atlético com negócios que ficaram pelo caminho, bateram na trave também no Galo. Começar pelo mais barulhento, situação do Maurício Lemos, que esteve muito perto de jogar no São Paulo, esteve muito perto de jogar no Vasco e permaneceu no Galo. Situação parecida ao do Allan Kardec, que teve a oferta do Cuiabá e conversou também com times da Série B, entre eles o Santos. Segue até dezembro. Situação do Vargas. No início da janela de transferências, ele quase foi parar no Grêmio, a negociação avançou, mas na última hora ele e a namorada decidiram permanecer em Belo Horizonte. O mais novo integrante dessa lista de quase
É o zagueiro Rômulo, 20 anos de idade, atleta formado na base do clube, excelentes passagens pelas categorias de base da seleção e alvo do Estrela Amadora. O time de Portugal chegou a fazer uma oferta de empréstimo com opção de compra. Dirigentes do Galo pensaram, repensaram e decidiram rejeitar a oferta, mesmo com a ausência do Rômulo nos últimos jogos. Ele não é nem sequer relacionado para as partidas do Atlético há bastante tempo. Seu último jogo aconteceu contra... A última partida em que ele é relacionado se dá em 16 de julho, tá? Ele havia feito um gol contra o Internacional naquela vitória em Criciúma, 2-1, foi o melhor momento dele no time profissional. Acumula 10 jogos no time de cima, todos nessa temporada, mas depois das contratações do Lianco e do Júnior Alonso, perdeu espaço, tanto que vem sendo aproveitado no time sub-20. Já são 3 aparições recentes na equipe de base. Vocês teriam emprestado o Rômulo ou o Atlético fez certo? Acho que nesse momento é sempre importante dar um pouco de experiência e rodagem. Acho que teria feito esse negócio. Começando a semana animado, não poderia ser diferente depois daquela virada épica de ontem do Atlético, 3-2 para cima do Grêmio. O Galo começou perdendo 2-0, mesmo com um jogador a mais. O Grêmio teve o zagueiro Gustavo expulso ainda com 20 e poucos minutos do primeiro tempo. O Galo conseguiu tomar 2 gols, incrivelmente, um primeiro tempo horroroso do time. Mas depois, no segundo tempo, especialmente com as mexidas do técnico Gabriel Milita, a entrada do Brian Palacios, o time foi outro e o Atlético conquistou a vitória já nos acréscimos, com gols aos 46 e aos 50 minutos de jogo. Todos dois, esses dos acréscimos, com participação de Allan Kardec, tá? Allan Kardec entrou, fez o cabeceio que resultou na jogada do pênalti de João Pedro, que estava com o braço esticado, e depois deu um passe de calcanhar lindo pro Arana chutar aí no rebote o Vargas sozinho. Então os gols do Galo marcados por Brian Palacios, por Gustavo Scarpa e Eduardo Vargas. Jogadores do Atlético, ou a maioria deles, estão de folga nesta segunda-feira. Hoje e amanhã folguinha, retorno na quarta-feira na parte da tarde, quando inicia a preparação para o confronto contra o São Paulo. Pelo Brasileiro, o Galo seguiu na 9ª colocação e o próximo jogo é contra o Bahia no dia 15. Mas antes vai ter dia 12, Atlético e São Paulo, jogo da volta da Copa do Brasil, partida em que o Atlético já tem uma vantagem de 1-0 conquistada na quarta-feira passada lá no Morumbi, mas, evidentemente, precisa entrar ligado o jogo todo. Não pode dormir como foi no primeiro tempo da partida contra o Grêmio ontem, tá? Então, jogadores de folga, retorno na quarta-feira. A exceção da folga fica para Arana, que está com a seleção brasileira, Alan Franco com a seleção equatoriana, Júnior Alonso com a seleção paraguaia e o herói da tarde de ontem, Edu Vargas, que está com a seleção chilena. Jogadores do Atlético convocados aí para suas seleções e agora retornam, na verdade, antes do confronto contra a equipe do Tricolor Paulista. Beleza, CJ? Um abraço para todo mundo. E que resultado ontem, mas entrou desligado, mérito do Grêmio, que entrou concentrado, estava fazendo uma partida de retorno à Arena do Grêmio, ou não, falta de concentração do Atlético. O que você viu no jogo de ontem, Mirandinha? Ou seja, o resultado maravilhoso. Espetáculo também. É o resultado que o torcedor gosta. Claro que ele não quer sofrer os 90 minutos, mas é aquele que quando termina o jogo ele sai com não sei se com alma lavada seria a palavra, mas sabe, um sentimento, sabe, sai felizão, nossa, o dia foi maravilhoso. Nunca critiquei, né? Aqui as mensagens dos grupos, né? Nunca critiquei. Mas um jogo muito difícil ontem do Galo. E assim, o Galo, para iniciar, o Galo começou o time com praticamente o mesmo esquema do São Paulo, com peças diferentes. A ideia dele era de novo construir com uma linha de 4, né? Saravia, Batalha, Alonso e Arana. Pelo lado esquerdo, quem jogou dessa vez, em vez de ser o Paulinho, como foi contra o São Paulo, foi o Bernard. Eu fui um cara que bati e tenho batido muito nessa tecla do Bernard. Jogar um pouco mais aberto, jogar um pouco mais como ponta. Fora, né? Bernard jogou ali, daqui a pouco a gente pode falar mais dele. Fausto Vera e Otávio como os dois volantes. E Scarpa pelo lado direito. O Alan Franco foi esse meia que contra o São Paulo quem tinha feito era o Bernard. Por mais que características muito diferentes, a disposição em campo, né, dos jogadores era a mesma. E o Davidson fazendo a função que foi do Hulk.
Então o Atlético jogou taticamente da mesma forma. E aí o jogo do Galo até começou, né, com aquele mesmo volume, né, que é padrão, diferente do São Paulo, que ele esperou um pouco mais, mas o Grêmio muito direto, né, muito, como é que fala? Vertical? Muito vertical, time muito vertical. Todas as bolas que o Grêmio pegava era um perigo. Teve uma primeira, logo no início, que o Bright White dá uma caneta no Alonso e tem uma chance muito clara. Depois uma outra em seguida, eu não sei se foi com o Monsalve, se não me engano foi com o Monsalve, que o Everson faz uma boa defesa. Já vou abrir um parêntese aqui. Mais uma partida muito equilibrada do Everson, hein? Poderia ser um resultado pior se não fosse o Everson sendo útil quando foi exigido. Não é uma partida brilhante, mas fazendo o seu papel muito bem feito. Brilhante porque também ele não teve vários chutes que ele tinha que fazer defesas milagrosas. Mas uma partida muito equilibrada do Everson. E aí o Grêmio, todas as vezes que ele ia, ele causava perigo ao Galo. Faz o primeiro gol, o Galo com o mesmo volume, mas sem muitas alternativas. Eu achei que com o Bernard aberto pela esquerda, ia ter um pouco mais do individual. E o Bernard não conseguiu fazer esse individual. Não sei se a questão um pouco física, ele tá com dificuldade desses duelos, ele não tá conseguindo ser aquele jogador tão veloz como foi, então não teve muitas soluções pelo lado esquerdo. E aí o jogo do Galo ficou simplesmente definido ao Scarpa. A bola entrava no Scarpa, muito. Cruzamento, Scarpa, chute para gol, Scarpa, cruzamento. Em alguns momentos eu acho até que ele exagerou um pouquinho. Ele poderia dar os jogadores fazem a ultrapassagem, ele poderia, né, achar o companheiro ali, o Sarabia, trazer para dentro. Mas assim, é um detalhe que eu acho que ele, né, pode tentar também achar esse passe um pouco mais curto, mas é o jogador mais eficiente do time, é o que mais procura o cruzamento, é o jogador que mais define jogadas, ele não fica muitas vezes firulando, né, rodando muito a bola. O atacante tem que ser inteligente, quando ele pegar a bola, ele tem que atacar a área, porque o Scarpa vai fazer isso, e o jogo se resumiu muito a isso ao primeiro tempo. Então o Galo com muita dificuldade, não criava tanto, teve uma chance com o Bernard, que foi a bola na trave, e o Grêmio sempre que ia com perigo. E no segundo tempo, com as mudanças, o Atlético melhorou um pouco, o Palácio já conseguiu dar esse individual, de criar um pouquinho de perigo, desse duelo, e criar possibilidades. E o Atlético, não sei se eu posso falar em resgate, mas também não sei se eu posso comparar com o Caio Jorge no Cruzeiro. Allan Kardec foi fundamental no jogo. O Allan Kardec foi fundamental na vitória do Atlético ontem. No primeiro lance, um cruzamento, que é o que ele tem de melhor, que é o cabeceio, atacar a bola. Ele ataca a bola na mão do jogador do Grêmio, que é uma discussão que a gente pode ter, essa questão de bola na mão, que isso tem me incomodado demais. Os pênaltis. Eu acho que nenhum pênalti da rodada ontem foi pênalti. Tanto Flamengo e Corinthians, Cruzeiro e Atlético Goianiense e Atlético e Grêmio. Cara, movimento todos, quando você pula, seu braço sobe. É natural, e aí o cara tá de costa, e pra mim não foi esse, nem do Cruzeiro e nem do Flamengo. Pra mim nada de pênalti, mas todos. Aqui, mas todos os juízes marcam. Todos marcam. Eu acho que aí é uma questão, eu acho que eu que estou errado, a minha interpretação que está errada. Na Espanha marcam e na Inglaterra não marcam, tá? Só para deixar claro também, falar que é isso, é aquilo. Não, existe um critério que se adota aqui, que alguns países não adotam, outros também adotam. Só se todos estão marcando também, beleza. Você está marcando critério, todos, aí você tem que marcar todos os pênaltis dessa forma, tem que ser marcado, não pode escolher. Então todos que bateu na mão, independentemente se teve intenção, se o movimento foi assim, o cara quis abrir o braço por querer, para interferir, e aí tudo bem. Agora, se bateu na mão, tem que marcar, combinado? E quem apitou foi o Klaus, que estava muito bem posicionado em ambas as penalidades. Eu até confesso que na primeira penalidade foi em cima do Palácio, a primeira, não foi? Foi em cima do Palácio. Eu falei, gente, onde é que tá o pênalti nisso aí? Eu falei, mas pô, o Klaus tá a pouquíssimos metros do lance. Né? Não é possível, né? Sem ninguém à frente. E aí depois ainda teve o VAR, onde eles falam de um toque, teve um encosto ali, um encostão tem contato, zagueiro, mas aí a gente não consegue mensurar se é o suficiente para derrubar. Aquele que eu acho que se ele se ele marcou, eu acho que o VAR não tem que interferir. Eu acho que o VAR não tem que chamar. Agora, se ele não tivesse marcado, também acho que o VAR não tinha que interferir, porque ali é muito interpretativo. Pois é. Então eu acho que tinha que ficar como ficou. Aí, para terminar meu raciocínio... Kardec, você estava falando. Do Kardec, ele tem essa participação no lance do cabeceio, que o Palácios... Esse já é o lance que o Palácios bate. Só voltando um pouquinho, o Palácio sofre um pênalti e bate um pênalti. Então ele participou em 2 gols.
E o Kardec idem. No lance do pênalti, e depois um pivô bem feito, que ele dá um calcanhar pro Arana, que o Arana chuta e sobra por Vargas. E para finalizar agora, o Arana, quando ele faz todas essas trocas e traz o Rubens como ala, o Arana vem jogar por dentro. Não sei se vocês vão lembrar, com o Sampaoli, o Arana jogava assim. Fez muito como isso. Como meia pela esquerda. Sim. O Keno jogava como esse ala, aberto pela esquerda, e o Arana foi um dos melhores momentos do Arana no Galo. Inclusive ele explodiu em números, tanto de assistência e gols, nessa fase. Porque o Arana aqui, ele ataca muito bem a área e ele finaliza muito bem. Sim. E aquele lance de ontem foi o Arana com o Sampaoli. Que o Keno ficava beirando a linha lateral e ele entrava por dentro. E aí o Rubens fez isso nesse jogo, e aí vem o mérito do Milito de ter essa sacada, abriu o Rubens que entrou bem, e o Arana por dentro, que acaba saindo o segundo gol do Galo. Ô, Cabidão, mérito do Milito na substituição, mas muitas críticas a Fausto Vera e já algumas críticas a Davidson. Assim, jogadores que chegaram agora, que precisam de um tempo dessa adaptação ao estilo de jogo, mas já sendo questionado. O Fausto Vera, ele tem entre aspas, um problema, que ele é o preferido do professor, né? Então ele já vem com essa carga. Se ele não desempenhar um papel excepcional dentro de campo, vão falar que ele é filho do professor, igual os meninos brincam aqui também, né, na nossa transmissão. O Fausto Vera, ele pra mim, ele dos volantes do Atlético é o que tem jogado um pouco mais abaixo, tá? Eu tenho preferido muito mais, por exemplo, o próprio Alan Franco, o próprio Otávio, que são jogadores pra mim que são muito mais eficientes do que o Fausto Vera.